Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende da hora aí que você estiver nos assistindo. Esse aqui é o Faixa Preta, o nosso primeiro encontro, no qual nós que somos amigos e faixas pretas também, decidimos nos reunir à distância para conversar no ambiente online, para que a gente possa, nesses encontros, ter como objetivo discutir sobre a vida, a política e o bem viver. Então, assim, eu sou o Léo Bento, eu tenho formação em História e hoje eu trabalho e moro em São Paulo. Estamos reunidos aqui com os nossos amigos Humberto, Rogério José e Júlio Vitor e o nosso querido professor Paulo Bahia. Rogério, por favor, se apresente aí para as pessoas que nos acompanham. Opa. Meu nome é Rogério José, minha formação é na área de História, moro aqui no Rio de Janeiro e faço parte lá de um núcleo de pesquisa do Laboratório de Experiências Religiosas lá no UFRJ. É um prazer estar aqui, uma satisfação estar com vocês, amigos, e professor Paulo Bahia, que também tive a oportunidade de assistir algumas aulas enquanto eu era graduando lá na UFRJ. Humberto, por favor. Eu sou Humberto Alves, eu sou produtor audiovisual, que é uma coisa muito curiosa para mim, porque normalmente eu estou por trás das câmeras, né? E fui desafiado pelos meus amigos aí, militantes de muito tempo, a fazer essa participação aí. Está nesse programa, que é o Faixa Preta. Como eu sou faixa preta também, estou aqui para colaborar. Júlio Vitor, é contigo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Júlio Vitor, sou formado em Ciências Sociais pela UFRJ e tenho mestrado em Educação pela Unirio. E é um prazer estar participando aí dessa conversa. E o nosso convidado mais que especial para inaugurar, né, essa série de bate-papos é o nosso professor Paulo Bahia. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor e já vou emendar com uma pergunta. O professor Paulo Bahia é graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutor pela UF, em História Social pela UF. É professor aposentado do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já esteve presente em algumas administrações públicas. Professor, a gente quer iniciar esse bate-papo perguntando para que o senhor falasse um pouco mais, né, da conjuntura política nesses tempos de conservadorismo extremo. Né? Como fazer política, como é possível ter uma atuação política nesse momento que estamos vivendo, tanto no estado do Rio quanto no país como um todo. Júlio, é bom falar contigo, bom falar com o Léo, bom falar com o Humberto, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. É um prazer estar aqui. É importante que a conjuntura está muito complicada de se analisar e de se ter elementos. O que eu parto do princípio é que nós não podemos parar de buscar a base da nossa ideia e não deixar as nossas ideias elas ficarem sufocadas por essa conjuntura de medo, essa conjuntura de afronta, essa conjuntura em que querem nos emparedar. Então, a conjuntura, antes de ser compreendida, até porque é difícil ser compreendida, nós temos que tomar uma posição pessoal de nos afinarmos, como estamos fazendo nesse encontro, e que eu gosto muito e quero participar de outros com vocês, nós temos que nos afinar em identidades que nos aproximam, e a partir daí pensar junto o que está acontecendo. Na minha avaliação, nós estamos tendo um ataque brutal à ideia de república, que nunca foi consolidada ao longo da história brasileira, e à ideia de democracia. Aquele projeto que foi ao primeiro plano de nossas vidas a partir de 1980, com a anistia que aconteceu em 80, e que desdobrou as eleições de 1982 para governador, dobrou a eleição para presidente da República em 1889, enfim, tendo como caminho a Assembleia Nacional Constituinte de 1986 a 88, no qual nós tivemos um protagonismo muito grande, nós tivemos
a conquista efetiva de que foi a partir de 88 em que se estabeleceu efetivamente uma liberdade religiosa no Brasil plena, porque o que nós tínhamos de 1946 era uma liberdade religiosa restrita, embora o projeto do Jorge Amado tenha sido um grande ganho para todos nós. Mas, a partir de 1988, todas as práticas religiosas, e que nos são muito caras, porque aí vem a questão das práticas de origem africana, as práticas políticas ligadas ao candomblé, ao umbanda, que estavam com possibilidade de criminalização até 88, nós conseguimos isso. Nós conseguimos efetivamente definir como política pública o combate ao racismo, transformando isso num princípio constitucional e desdobrando com a tarefa legislativa em que o CAO, Carlos Alberto de Oliveira, um dos pioneiros da nossa luta, o Abdias Nascimento, um dos pioneiros da nossa luta, foram fundamentais nisso. Então, o que eu estou vendo hoje é que todas essas nossas conquistas elas estão sob ataque de uma política claramente neofascista, de uma política que desconsidera a questão dos quilombos, que foi uma conquista da Constituição de 88, desconsidera a nossa afirmação através da Fundação Cultural Palmares, que foi um grande ganho, e aqui faço uma homenagem ao seu primeiro presidente, o Carlos Alves Moura, e aos demais presidentes, até a esse infeliz presidente atual, que é um voraz exterminador de trajetórias, de tradições e de história. Enfim, nós vivemos esse momento. Mais do que nunca, nós temos que colocar o nosso corpo à nossa disposição para enfrentar o que estamos vivendo. E essa responsabilidade, e aí eu me preocupo, ela acaba caindo mais sobre vocês que são mais jovens. O Humberto, que me parece tem um pouco mais de caminho na vida, deve também pensar nisso. O dia a dia para a vida do Júlio Vitor, para a vida do Léo Bento, se complicou mais do que para mim, que estou de saída, né? Embora a ideia do ativismo esteja muito presente em mim, eu tenho cada vez mais participado desse movimento ativista. Então, para encerrar aqui, para abrir para outras perguntas, o que eu quero dizer é que a conjuntura exige de nós dedicação e coragem. Isso é fundamental para que nós possamos, inclusive, fazer um exercício de pensar como está essa conjuntura. Professor, já entrando na questão mais eleitoral mesmo, assim, eu vejo muito dos seus posts, o senhor é um conhecedor da Zona Oeste, né? Eu, como morador aqui de Bangu, né, agora estou morando em Senador Camará, tenho uma pergunta, né, que muito me interessa, assim. Como o senhor vê essa questão do peso da Zona Oeste nas eleições, e incluindo aí toda a questão da influência do tráfico e das milícias, e também uma questão importante de se pensar nas eleições também, que é a questão do eleitorado evangélico, né, que também é conservador, muitas das vezes tem se aliado a esse conservadorismo que está aí presente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa região da cidade. Léo, me permite falar, acho que o Humberto também é de São Paulo, não é? Não é do Rio? Não, Humberto é do Rio, Humberto é do Rio. O Léo é que está em São Paulo exilado. Estou. Deixa eu falar um pouquinho aqui da Zona Oeste. O que eu tenho definido é que houve uma transformação brutal, geopolítica e demográfica na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 2010, e essa transformação geopolítica e demográfica a partir de 2010, ela se acelerou a partir de 2014. Então, nós temos o que eu chamo de uma nova Zona Oeste, uma nova Zona Oeste densamente habitada, que é a região mais populosa da cidade do Rio de Janeiro, é a região
de maior contraste social da cidade do Rio de Janeiro, porque nós temos a AP4, que é Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, As Vargens e Jacarepaguá, temos a AP5, Campo Grande, Realengo, Bangu, Senador Camarão, onde o Júlio está. Temos essas duas APs, e essas duas APs elas mostram essa desigualdade urbanizada. Materializam uma riqueza muito grande de grupos pequenos. Você enxerga essa riqueza no desenho urbanístico e arquitetônico da cidade, e também nesse desenho arquitetônico e urbanístico da cidade está desenhada a segregação, está desenhada essa desigualdade estrutural que nós vivemos. E o que tem acontecido é que existe uma riqueza muito grande na Zona Oeste. E a Zona Oeste ela vai definir a eleição na cidade do Rio de Janeiro. Ela já foi fundamental na eleição de Marcelo Crivella em 2016, mas ela ganhou maior importância, não só em termos numéricos de votos, mas como uma certa tendência majoritária na Zona Oeste, que contribuem para isso. Curiosamente, uma percepção de que a Zona Oeste sofre uma segregação na cidade do Rio de Janeiro, embora exista a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, mas mesmo na Barra e no Recreio você tem os mistos muito, muito presentes, os mistos de desigualdade muito presentes, mas existe uma nova subjetividade urbana e social na Zona Oeste. Essa subjetividade formou um carioca de novo tipo, que é um carioca que nós estamos debruçados agora para estudar, que não é aquele carioca que vinha com uma dicotomia Zona Sul, Zona Norte da década de 50, que você poderia falar que existia um Rio de Janeiro depois do túnel. Essa própria expressão já definia bem a limitação da Zona Oeste. A Zona Oeste, nessa época, era uma imensa zona rural. Uma imensa zona rural, na qual, na região das Vargens, tem um quilombo muito interessante, muito ativo, que está sendo vítima, no momento, da brutal investida das milícias, matando nossos companheiros do quilombo das Várzeas. Toda aquela área que vai das Vargens em Jacarepaguá até Campo Grande, Santa Cruz, toda que é um maciço fugiu o nome agora, depois me corrijam. Ela está sendo Pedra Branca, maciço da Pedra Branca, está sendo destruída. A mata está sendo destruída e as relações sociais estão sendo destruídas. E aí entra, Júlio, o papel não apenas das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas elas têm um ativismo muito grande e elas cresceram muito em toda a cidade, mas cresceram mais ainda na Zona Oeste. Mas o que eu tenho percebido nas incursões que eu estava fazendo na Zona Oeste, nas reuniões que eu estava fazendo na Zona Oeste, até o início dessa quarentena, é que você também tem um papel ativo da Igreja Católica e um papel ativo dos kardecistas. De certa forma, comungam da mesma ideia. E esse grupo, eles votaram em massa em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, em 2018, teve uma votação fantástica na Zona Oeste. Não só na Zona Oeste, na cidade do Rio de Janeiro toda. Pelos dados que eu tenho do Tribunal Superior Eleitoral, a cada 10 votos válidos na cidade do Rio de Janeiro, Bolsonaro recebeu 7, o que é um negócio impressionante, né? Agora, quando você caminha para a Zona Oeste, isso aí aumenta. E já havia, antes da aliança Bolsonaro-Crivella, uma presença, uma simpatia ao Marcelo Crivella grande na Zona Oeste. E o Marcelo Crivella, ele direcionou muito da sua ação clientelista na Zona Oeste, e com apoio das igrejas evangélicas, católicas e com grupos kardecistas. Ele trabalhou bem isso. Isso fortaleceu com o apoio que Jair Bolsonaro
vem dando a sua candidatura, com a entrada de Flávio Bolsonaro, com a entrada da mulher do Bolsonaro no partido do Crivella, com a entrada do Carlos Bolsonaro no partido do Crivella. Há uma nova composição que fortalece a campanha do Marcelo Crivella na Zona Oeste e, por consequência, avança esse favoritismo pelas regiões mais vulneráveis da Zona Norte, da Zona Sul e do centro da cidade. Então, eu hoje tenho afirmado, o Júlio já deve ter lido isso, por isso ele me fez essa pergunta, que a eleição do Rio de Janeiro vai caminhar no sentido em que a Zona Oeste caminhar. O caminho que a Zona Oeste tomar será o caminho definidor da cidade do Rio de Janeiro. E aí vem uma complexidade que nós não podemos só afirmar que é a questão das milícias, que é a questão evangélica. Eu tenho batido nesse ponto, porque, da mesma maneira que você tem grupos evangélicos que estão dando lastro eu não chamo só de conservador, se fosse conservador ficaria até mais tranquilo, mas estão dando lastro a um viés de governo neofascista, também outras denominações religiosas. Mas existem grupos evangélicos na Zona Oeste que trabalham a questão negra, que trabalham um movimento evangélico negro, que trabalham uma teologia negra, e você tem uma presença também importante nisso. Então, para fechar aqui essa primeira conversa, eu quero dizer que a Zona Oeste é a nova síntese da cidade do Rio de Janeiro. Se você quer entender o Rio de Janeiro da atualidade, você tem que ir à Zona Oeste, conviver na Zona Oeste, passar a entender mais. Eu sinto muito que a minha pesquisa tenha sido interrompida em função da pandemia da Covid-19, mas eu continuo em contatos pelo Zoom, pelo WhatsApp, com algumas pessoas, embora a reunião pela internet para fazer pesquisa, ainda não, nós temos que aprender, nós estamos aprendendo, mas ela está indo. E, sobretudo, preservar na Zona Oeste, que é o local onde existem mais terreiros de candomblé e mais terreiros de umbanda, ainda em prática, porque nas outras áreas da cidade isso já foi colocado para longe, empurraram para a Baixada Fluminense, empurraram para outros lugares. Então, é importante nós percebermos isso. E a eleição do Rio de Janeiro, que eu, infelizmente, acho que o Crivella vai ganhar, ela tem que ser um palco de nós marcarmos claramente algumas posições. E aí, os meninos aqui da Frente Favela, de outros movimentos, lançaram um manifesto muito importante, um manifesto que bateu de frente com a chapa da Marta Rocha e do Eduardo Bandeira de Mello, mas que foi bem incorporado pela coligação do PDT, pelo PSB e Rede. E tiveram respostas dignas. Eu estou apostando muito nisso, porque esse manifesto é um manifesto em que você coloca na mesa, não que você quer um cercadinho para a população negra ou para a população favelada, você quer protagonismo efetivo desde o início da campanha. E o manifesto teve repercussão positiva, porque o manifesto abriu a mesa de negociação com Alessandro Molon, com a Marta Rocha e com Bandeira de Mello. E abriu a mesa de negociação não de maneira formal, não de maneira vou atender esses meninos para me ver livre deles. Não, abriu. E, ao mesmo tempo, tem pressionado outras legendas partidárias, como o PSOL, como o PT, como o PCdoB, a que façam esse movimento também. Nós provavelmente teremos 2 candidaturas negras importantes aqui na cidade do Rio de Janeiro, a da Benedita da Silva, pelo PT, e da Renata Souza, pelo PSOL. Tudo indica isso. Mas isso não é suficiente. Benedita já foi candidata em 1992 e foi atropelada pelo César Maia. E a questão racial pesou muito na derrota da Benedita em 92. Então, é o momento em que eu aposto muito na linha desse manifesto. Se vocês não conhecem esse manifesto, eu aconselho que procurem e leiam o manifesto. É algo muito vigoroso, algo muito potente, algo que me anima muito, Léo, Vitor e Humberto. Rogério, o seu microfone está fechado. Professor, então, bom que o senhor tocou na questão racial
no último momento, porque a pergunta que a gente vai fazer diz respeito a exatamente isso, né? Como o senhor destacou aí da importância de ser um colégio eleitoral importante para a eleição de qualquer candidato, principalmente, né, ao cargo executivo no Rio de Janeiro, que necessariamente tem que conhecer a Zona Oeste, né, como o senhor bem destacou aí, a gente fica pensando nas candidaturas negras, e ao mesmo tempo conectando com essa, não sei se vocação, me corrija, mas assim, que a gente tem um perfil, talvez, eleitoral de mais à direita na Zona Oeste, né? Ou talvez os candidatos que a gente, claro, eu não sou conhecedor do assunto, o senhor que é o especialista, mas a gente vê muitos candidatos mais à direita saindo de lá daquela região. E aí é exatamente isso que a gente queria pensar, assim, pensando nas candidaturas negras, o que o senhor acha de negros lançados em partidos lidos como de direita? E se para o senhor o debate racial pode ser alinhado com um perfil de partidos mais conservadores? Veja só, Rogério, né? É. Rogério, existe uma visão que eu tenho de que a questão dos negros, a questão étnica e racial, ela não é uma exclusividade da esquerda, embora a esquerda tenha assumido essa bandeira com mais facilidade. Mas, por mais incrível que pareça, existe uma trajetória conservadora, uma trajetória de direita de negros na política. Eu escrevi, algum tempo atrás, sobre a trajetória do José de Souza Marques, que foi fundador de um colégio, de uma faculdade importante, que é uma faculdade de medicina, que era um homem humanista, que compreendia a questão racial, que combatia o racismo, que lutava pela inclusão social, mas ele tinha uma visão muito afinada com a ideia de ascensão social norte-americana. Ele era muito influenciado pelo Luther King, ele tinha essa ideia. E o Souza Marques, curiosamente, ele desempenhava um papel de vanguarda na questão negra e, ao mesmo tempo, conservadora na questão geral política. Ele era um pastor da Igreja Batista, ele, em teses comportamentais, ele ficava no lado que a gente pode chamar genericamente de direita. Mas ele comprou brigas importantes na cidade do Rio de Janeiro, na década de 30 até 1974, quando ele morreu. Ele brigou contra a construção do Cristo Redentor, porque ele não queria um símbolo branco católico marcando a cidade, ele queria um espaço plural. Ele lutou esse combate numa época em que era muito difícil esse combate. Por isso que eu quero dizer a você que nós vamos ter candidaturas negras em partidos conservadores. O partido do Crivella tem muitos candidatos negros. O partido do Bolsonaro tem o candidato mais votado do estado do Rio de Janeiro, que é o Hélio... Hélio Bolsonaro, né? Que utiliza o nome Bolsonaro na campanha eleitoral e que foi o deputado federal mais votado. O pensamento do Hélio eu não conheço bem, porque ele nunca explicitou com clareza o seu pensamento, ele mantém um silêncio muito grande. Mas você tem, sim, um pensamento conservador, um pensamento que a gente pode chamar de direita, genericamente, que estão presentes no PSDB, que está presente no MDB do Rio de Janeiro. Aliás, tem um militante do MDB do Rio de Janeiro, que hoje é subsecretário de Direitos Humanos no município do Rio de Janeiro, que é o Knight. O Knight é um militante histórico dos direitos humanos, e ele é do MDB e está ocupando uma função de subsecretário de Direitos Humanos no governo Crivella, indicado pelo MDB. Então, você tem isso. O que eu acho importante é separar as questões. Nós temos duas questões. Uma é a questão do enfrentamento ao racismo. No enfrentamento ao racismo, vamos abrir as portas, vamos chamar todo mundo. E a outra é uma questão de escolha mais social. Se nós queremos uma efetiva ascensão social do tipo aceitar as regras
do capitalismo e caminhar dentro delas, como aconteceu nos Estados Unidos com o movimento de direitos civis, e que é questionado hoje pela juventude negra, que mostra que houve uma hierarquização entre os negros, se formou uma certa casta de bem-sucedidos negros e uma maioria excluída nas cidades norte-americanas. O que nós temos hoje? Nós não temos uma casta de bem-sucedidos negros, nós somos muito poucos aqueles que se destacaram, somos pouquíssimos, porque o sistema social brasileiro é de tal forma estraçalhador que não quer nem isso. Então, eu aposto que necessariamente nós temos que trabalhar enfrentando a desigualdade social e, dentro da desigualdade social, sem colocar hierarquia, dando prioridade à questão étnica, à questão racial. Porque é a questão racial que explica a desigualdade estrutural brasileira. A desigualdade estrutural brasileira tem cor, tem face, tem CPF, ela é negra, ela é parda. A África está marcada nessa desigualdade, que a gente vê aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que a gente vê em São Paulo, que a gente vê em Minas Gerais, que a gente vê em Recife, que a gente vê, não vou nem falar Salvador, porque Salvador é um outro mundo, mas que a gente vê em Fortaleza, que a gente vê, de certa forma, muito escondido em Porto Alegre. Essa é a questão que, a meu ver, nós temos que enfrentar aqui. É fazer uma aliança com todos na questão do combate ao racismo, aí todos são bem-vindos, e fazer uma diferenciação daqueles que querem uma sociedade que trabalhe para, eu vou usar a expressão justa e igualitária, embora não sejam conceitos muito precisos, mas que trabalhe para enfrentar efetivamente a desigualdade social. Professor Paulo, vou aproveitar o gancho aqui. E, ao contrário do Rogério, né, que fez uma pergunta mais à direita, eu vou fazer uma pergunta mais à esquerda, mas trazendo também o componente racial, né? Embora o senhor já tenha mencionado aí no início da resposta, a gente tem noção, né, de que os partidos mais à esquerda, né, os partidos mais progressistas trouxeram, né, à baila, né, a questão racial, né, com mais efervescência do que os partidos conservadores. A gente pode perceber isso quando se encerra a ditadura militar, e o PDT, né, foi um dos partidos que teve ali um núcleo negro, né, que teve, né, Abdias Nascimento, enfim, e depois os outros partidos também vieram trazendo, o PT, né, mais à frente ali, trouxe também uma conjuntura dentro desse debate. Só que o que a gente percebe, né, com a ascensão de lideranças negras dentro do partido, né, parece que a gente tem sempre um olhar de desconfiança ali, ou alguma situação que deixa as lideranças dos partidos mais desconfortáveis. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem, né, se o senhor compartilha dessa ideia e como é que o senhor pensa sobre essa situação que acontece nos partidos mais à esquerda e progressistas. Não há muita diferença entre o comportamento dos partidos ditos de esquerda progressista ou dos partidos conservadores, então, a questão do movimento negro. Tem uma crítica contundente que eu sempre fiz e, curiosamente, eu encontrei mais ressonância no PDT do que em outros partidos. Que os partidos criam um departamento, uma seção, uma secretaria dos negros e deixam os negros num cercadinho. E quando vão para o governo, criam um departamento cultural para trabalhar a questão negra exclusivamente sobre a questão cultural ou criam uma secretaria da igualdade racial ou da população negra. E contra isso, nós recuamos na luta, porque dentro do PDT, e, num certo sentido, a Benedita conseguiu romper isso no PT do Rio de Janeiro, espero que isso aconteça também no PSOL, mas o que aconteceu no PDT na década de 80
foi que, talvez por sensibilidade do Brizola, nesse sentido, a questão negra não foi compartimentada, não foi colocada num cercadinho. Ele queria o Abdias Nascimento no Senado, ele queria o Abdias Nascimento na primeira linha de frente, ele queria o Caó não como secretário da Igualdade Social, o Caó ia ser secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano. Então, foi isso. Eu lembro que quando o Brizola me convidou para ser um dos diretor-geral de administração da Secretaria de Fazenda, ele falou assim: eu quero um negro na frente da principal secretaria do meu governo. Então, ele trabalhou com isso. Então, essa questão é questão importante, porque a burocracia dos partidos, elas criam esse cercadinho. Colocam os negros no seu departamento, colocam as mulheres no seu departamento, e a estrutura partidária ela não se move, ela fica engessada. Então, essa crítica serve para todos os partidos, porque são as direções partidárias que escolhem os candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, a deputado federal, senador, são eles que escolhem. Pegamos a experiência da última eleição, em 2018, que nós aqui no Rio de Janeiro fizemos um movimento que a gente não queria eleger o Ivanir da Silva deputado federal, nós queríamos colocá-lo como candidato ao Senado para abrir o campo da discussão de deputado federal. Existiam outros candidatos a deputado federal. A importância da candidatura do Ivanir em 2018 seria para discutir protagonismo nessas candidaturas majoritárias. E o que aconteceu? Na hora H, descartam essa candidatura em função da burocracia partidária. E descartam por quê? Porque eles sentiram a força de um movimento que não iria ganhar o Senado. Veja só, a avaliação é que não se ganharia o Senado, mas se ganharia um espaço público de visibilidade e de discussão. É essa a questão que nós temos que trazer agora. Por isso eu citei o manifesto dos meninos e das meninas da Frente Favela e desses outros movimentos, porque eles estão forçando essa discussão. Eles não estão discutindo a participação do negro na chapa, eles foram discutir por que nós não somos candidatos a prefeito e vice-prefeito nessa chapa. Por que essa chapa tem Marta e Bandeira de Melo e não tem outros? Nós queremos estar aí. Então, essa discussão é dar visibilidade e protagonismo dentro de um campo que não é aquele cercadinho paternalista. E esse enfrentamento vai ter que ser dado em todos os partidos, sejam de esquerda, sejam de direita, porque a estrutura de segmentação está presente em todos esses partidos, mesmo que tenham discursos muito bonitos. Eu hoje tenho dificuldade em descobrir um partido que tenha um discurso antirracista. Com exceção do Bolsonaro e de alguns bolsonaristas que verbalizam isso, o próprio estatuto do antigo partido do Bolsonaro é contra o racismo. Então, você tem essa colocação. Na minha primeira fala, eu falei que a conjuntura estava difícil de ser entendida, porque hoje nós temos claramente vozes que se colocam a favor do racismo, a favor da segregação e de destruição das nossas tradições, como um negro que é presidente da Fundação Cultural Palmares, que foi uma das maiores conquistas que nós tivemos a partir de 1985 no governo de José Sarney. Boa noite, professor. Quem está falando aqui é Humberto. Prazer, Humberto. É um prazer revê-lo. Então, quando o senhor está falando do manifesto, eu também faço parte. Eu fui uma das pessoas que viemos trabalhando esse manifesto há 2 anos, com a intencionalidade de interferir e não ficar no cercadinho, como o senhor falou. Mas eu tenho uma pergunta aqui para fazer para ti, que é o seguinte: o que o senhor acha do lançamento das campanhas negra pautada na questão negra? O senhor acha que dá potência essas candidaturas negras? Veja só, eu tenho uma crítica a isso. Eu acho que das campanhas tem que ter a questão negra presente, naqueles que são negros e defendem essa questão, mas as candidaturas negras têm que ampliar alguma coisa no seu leque discursivo. E aí eu tomo como exemplo a nossa vitória no Espírito Santo com Albuíno, a nossa vitória para o governo do Estado do Rio Grande do Sul com Colares, em que a questão negra era colocada
como prioridade, mas você tinha a questão da saúde, você tinha a questão sanitária, você tinha a questão da segurança, você tinha várias outras questões. Aqui no governo Brizola, nós tivemos isso com o coronel Nazaré Cerqueira, nós tivemos isso com o coronel Jorge da Silva, nós tivemos que a questão da segurança, pelo ponto de vista de candidaturas negras, de candidaturas que trabalhavam essas questões. Então, eu sempre converso com muita gente dizendo que as pessoas têm que ter dois pés. Uma na questão negra como prioridade, porque somos negros, não vamos abrir mão dessa questão, e a outra, uma outra entrada. Por exemplo, a nossa vereadora, que foi assassinada por esses brutamontes, a Marielle, ela tinha um pé na questão negra, ela tinha um pé na questão da gestão dos ambientes urbanos. Ela era uma especialista, era uma mestra na Universidade Federal Fluminense em gestão urbana, em políticas públicas para as favelas. Então, ela tinha dois tipos de argumento para trabalhar. Outros candidatos têm feito isso. Então, eu trabalho com a tese de que nós devemos ter a questão negra importante, não ter uma candidatura exclusivamente com a questão negra, mas a questão negra e a saúde, a questão negra e a educação, a questão negra e a segurança pública, a questão negra, a gente se envolver de maneira... As candidaturas proporcionais servem para isso, de vereador, deputado estadual e deputado federal, para que você dê tema e decora o tema, para que você possa trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, um outro salto é mostrar que nós temos capacidade de gerir todas as áreas de uma cidade, todas as áreas de um Estado e todas as áreas do país. Para isso, nós temos que ter colocações bastante firmes. A entrevista do Silvio no Roda Viva foi muito importante para mostrar isso, porque o Silvio ele associou o tempo todo a questão do racismo estrutural a todos os temas, inclusive do ajuste fiscal, que ele falou muito bem sobre como que o ajuste fiscal ajuda a aumentar a desigualdade e, portanto, é uma política racista. E ele fala isso com base de quem está trabalhando. O meu amigo de UFRJ, o Marcelo Peixoto, vem trabalhando há muito tempo mostrando estruturalmente esses dados, quando ele vai desagregando os dados do IPEA e os dados do censo do IBGE, mostrando como que as políticas econômicas e as políticas públicas, elas fragilizam, elas penalizam e vão segregando cada vez mais as populações negras. É isso que... Eu não sei se eu compreendi bem a tua pergunta, mas a minha tese é que candidaturas negras são importantes, mas não devem ficar exclusivamente com o discurso negro, com a questão racial. Devemos, sim, ter prioridade na questão, mas associada a temas que são do nosso cotidiano, porque muitas vezes você chega à questão negra pelo cotidiano, você chega na questão negra mostrando como que no posto de saúde ele não funciona, como no posto de saúde que é feito para atender as populações carentes, há essa discriminação, como não há acesso às escolas públicas, como as escolas públicas estão sucateadas, desprezadas. É importante você dar concretude à questão racial. Eu acho que é mais eficaz em termos eleitorais, isso sensibiliza mais o eleitor para votar e que o eleitor vota numa questão concreta, associando essa questão concreta ao seu dia a dia de cor, o seu dia a dia étnico, o seu dia a dia racial. Obrigado. Eu fiquei extremamente contemplado, porque eu penso que é isso, que tem além da questão da cor. E tem que ter projeto, porque já tem uma experiência. Professor, a gente está retomando aqui, né? A gente queria, na verdade, a gente acabou extrapolando um pouquinho do nosso tempo aí, mas foi muito importante ter a presença do senhor aqui no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro bate-papo, e a gente está muito contente, né, de tê-lo, né? E o senhor trouxe informações muito importantes dentro daquilo que a gente vinha conversando e projetando para o nosso diálogo. Então, eu queria encaminhar aí para o senhor trazer, né, as reflexões finais, a gente encerra e com certeza nós vamos convidá-lo para participar dos próximos encontros.
Eu quero participar dos outros encontros. Você me chama, se marcar toda sexta-feira, eu não vou toda sexta-feira, porque eu espero que a pandemia acabe e que eu vá a um botequim, a uma roda de samba. Enfim, mas nós vamos marcar dia e hora para que essa conversa não morra. Essa conversa tem que acabar. Ela não pode ser um episódio, não pode ser um evento. Nós temos que ter perenidade nessas ações. E é isso que é importante. Então, a minha fala final é o seguinte: vamos continuar, vamos avançar nessas conversas, vamos agregar outras pessoas, vamos chamar nossos colegas. Eu estou lembrando aqui do Flávio Gomes, eu estou lembrando de outros, vários outros amigos, do Júlio Tavares. Temos que avançar, temos que trazer outras pessoas. E uma felicidade que eu tenho, tem muita gente jovem agora pensando e trabalhando isso. Ainda tem tempo aí, né?